Olá, o Imóvel Class TV de hoje está começando com as principais informações do mercado imobiliário, construção civil, design e arquitetura. E no programa de hoje a gente mostra um ambiente que une os estilos clássico e contemporâneo. Rogério Link Figueira se especializou em projetos para clientes com mais de 50 anos. E ainda, a Prefeitura aguarda a liberação do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional para retomar obras na Rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. Subsolo pode conter verdadeiras relíquias. Novo material usado na construção civil está suprindo a falta de areia no estado para a produção de argamassa. O produto substitui cimento, cal e areia. E no estúdio nós conversamos com o gaúcho que inventou o aeromóvel. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Será que é possível unir os estilos clássico e contemporâneo na mesma decoração? A gente mostra agora um ambiente da Casa Cor em Porto Alegre que tem essa proposta. E um detalhe interessante, o designer é especializado em clientes com mais de 50 anos. Me baseei na arquitetura desta casa, né? Uma arquitetura bastante clássica, né? E aonde eu trouxe então o contemporâneo clássico. Fiz o inverso, não o clássico contemporâneo, mas sim o contemporâneo clássico. Eu trouxe esse ano uma tendência muito grande, que é esta madeira em alto brilho, né? Esse revestimento, que é o ponto alto hoje na decoração. Né? Principalmente quando se trata de uma decoração onde busca um estilo um pouco mais clássico. A madeira, né, ela te dá este aconchego, né, ela aquece, né, ela abraça, e isto é extremamente importante, né, numa decoração. Né? Claro que combinado a este, né, eu fiz uma dobradinha com o revestimento na madeira e também o tecido na parede, né, que é outro revestimento que aquece bastante. Eu trouxe aqui uma estante, né, onde temos aqui um total de 36 nichos. E então aqui é para brincar um pouco, né? Então, aonde tu joga livros, aonde tu joga adornos, enfeites, né? Questões assim, podemos colocar adornos bastante modernos, bastante contemporâneos, como também alguma coisa antiga e até mesmo objetos afetivos, né? Que tem este valor afetivo. E aqui eu joguei fora dessa estante este quadro, que quem assina é Vasco Prado, né? Um quadro onde tem tudo a ver com este perfil de cliente. Geralmente esse estilo agrada a clientes acima de 50 anos, sem dúvida alguma, né? Onde já viveu, já vivenciou coisas, já viajou, enfim, né? Ou mesmo não fez nada dessas coisas, mas assim, ó, aprecia, né? Aprecia a arte. Geralmente esse cliente procura este aconchego, né? O belo, mas o belo versus funcionalidade, versus esse aconchego, este abraço. Bom, gente, eu sou o Rogério Link Figueira e foi um prazer ter estado com vocês. Espero que tenham gostado deste ambiente. Muito obrigado.
Mais leve que o trem, mais barato que o metrô, mais sustentável que o carro. É o aeromóvel que vai ligar uma estação da Transurb ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e que foi apresentado à imprensa na semana passada. O custo chegou a 38 milhões de reais, pagos com recursos do governo federal. E essa linha vai funcionar como se fosse uma estação a mais da Transurb, que tem tarifa de R$ 1,70. O veículo está quase pronto e deve ser inaugurado em agosto. E ele foi criado por um gaúcho, um empresário nascido em Pelotas, no sul do estado, com quem a gente tem o prazer de conversar hoje aqui no Imóvel Class TV. Oscar Koester, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Queria começar lhe perguntando qual é a sensação de ver esse projeto saindo do papel depois de quantos anos? Na verdade, isso começou muito cedo, né? Porque a minha atividade, já em 1958, 59, eu trabalhei na Varig 13 anos, né? Fui treinado nos Estados Unidos e fui responsável por toda a automação dos aviões. E a gente sempre vivia com coisas assim que o pessoal sempre dizia, isso não vai dar certo, não sei o quê, porque é o pioneirismo, né? Que tu sempre tem essa... Isso é uma espécie de uma doença, né? E na década de 60 nós já fazíamos o trecho daqui ao Rio de Janeiro numa hora e pouco, né? E levava mais tempo do Galeão ao Leme, onde eu morava, do que daqui ao Rio de Janeiro. Aí ficou muito claro, distância tu não mede mais em quilômetros, tu mede em tempo, né? Então eu ainda ouço hoje as palavras do Rubem Berta, que era meu chefe direto lá, né? Ele sempre dizia assim, pô, não adianta aumentar a velocidade do avião para chegar no aeroporto. Quer dizer, o senhor criou esse projeto, então, motivado por isso. Mas isso é uma coisa muito complicada, quer dizer, tu vai andando, né, e descobrindo coisas e aprendendo coisas e, de repente, porque tu não tem solução para nada, tu encontra uma opção melhor, né? E eu acho que esse trabalho todo, ele não é... A gente não buscou isso assim para visando o resultado imediato, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar o porquê das coisas, né? Então, por que tu chega mais rápido hoje do aeroporto Salgado Filho ao aeroporto de Congonhas, por exemplo, do que do aeroporto de Congonhas, onde mora a minha irmã, ali bem pertinho do aeroporto, né? Por quê, né? Então, a coisa começa... uma pergunta muito simples. Ninguém mora onde não tem transporte, ninguém bota transporte lá porque ninguém mora lá, né? E aí a consequência disso qual é? Quando eu vinha para Porto Alegre em 1956, de Pelotas, eu observei que os dois prédios mais altos que tinham na Avenida Borges de Medeiros eram o Sulacap e o Edifício União. Hoje tu olha ali, é um espigão do lado do outro, e a rua não ficou mais larga, né? Isso é a mesma coisa na Avenida Paulista, Avenida Rio Branco no Rio, e em todos os lugares. E, de uma certa forma, essas coisas não acontecem por nada, né? Então, é essa história, quer dizer, tu precisa ter acessibilidade de coisa, tu então começa a amontoar porque tu não tem aquela história, né? Ninguém botou transporte lá, então não vou morar lá. Então, sim, uma coisa leva a outra. É uma coisa interessante. Mas na década de 80, esse projeto quase virou realidade, né? Foi não, mas aí tem, isso é uma outra história, né? O que a gente queria entender e qual é a opção que a gente pode... Né? E dentre essa pesquisa que a gente fez, essa curiosidade, vamos dizer, a gente descobriu muita coisa importante. Tu pega, por exemplo, um automóvel, então um automóvel pesa em torno de 1 tonelada, mínima, assim, vamos dizer, em média, né? A ocupação dos automóveis nos centros urbanos no Brasil é de 1,2 passageiros por veículo. Isso significa o seguinte, de cada 1.000 toneladas que passa numa rua, tu está aproveitando menos de 10%. Mas tu está gastando pneu, tu está gastando asfalto, tu está gastando energia e está pagando para movimentar 1 tonelada e só está aproveitando menos de 10%. Isso é física. Se tem outra alternativa para isso, isso é uma outra discussão, mas é uma constatação. Aí a gente fez isso em sistema ferroviário, né? E a gente lidava com avião, né? Nós decolávamos, por exemplo, do Galeão com 350 mil libras de peso de decolagem, que já era uma estupidez na época, né? E 150 mil libras era querosene, né? Passageiros davam menos de 8%, vamos dizer, no caso, na época. E isso vai fazendo com que a tua cabeça funcione, pensando nessas coisas. Pô, mas se eu pudesse transformar 150 mil libras de querosene em carga útil, pô, né? Seria uma coisa fantástica, né? Mas uma coisa depende da outra e essas coisas são bastante complexas. Então, nessa evolução que a gente
teve ao longo dos anos, né? A gente estudou muito essa questão também, como é que os veículos se movem hoje, né? Por ocasião eu estava em Hamburgo, no congresso da IATA, e um domingo até passeando e vi na vitrine um livro, né? Sobre tração na roda, Ratantrieb, né? Um livro grosso. Comprei o livro e tomei digamos assim, umas aulas da complexidade que é do tracionar na roda, né? Tu vê na Fórmula 1 até 1 grau de temperatura, aderência do pneu, essas coisas todas. Então é um assunto... É muito complexo, né? Ele é muito diverso, vamos dizer assim, né? Então a gente procurou entender um pouco de tudo isso e aí a grande questão é o seguinte, como é que a gente pode movimentar pessoas levando menos peso morto? Isso aí é o fundamental. E aí o que nós vamos usar? Vamos usar trilho, vamos usar o sistema magnético, vamos usar colchão de ar, e a gente estudou todas essas alternativas, né? E aí, não, tem que ser a roda a trilho, e as coisas foram, porque muitas vezes tu tem uma solução aqui, mas lá adiante ela se inviabiliza. Sim. Né? Tu tem que olhar isso como um todo, né? Não adianta dizer assim, não, mas aqui eu gasto um pouquinho de energia, mas lá adiante eu gasto 10 vezes mais, então... Eu costumo dizer, deixa o gás aceso para não gastar fósforo, né? A gente faz isso com muita facilidade. Hoje eu estou conversando com Oscar Koester, que é presidente da Koester Automação, inventor do aeromóvel que vai entrar em funcionamento aqui na capital ainda esse ano. A gente volta em instantes para seguir esse papo com ele. A Prefeitura da capital aguarda uma liberação do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional para retomar obras da duplicação da Rua Voluntários da Pátria. Um estudo arqueológico não foi realizado antes do início dos trabalhos e um verdadeiro tesouro do século XIX pode estar escondido no subsolo. O que pode parecer um casarão abandonado, para muitos é uma relíquia. Diversas fachadas da Avenida Voluntários da Pátria escondem segredos, assim como o solo da região. Antigamente, a avenida era chamada de Caminho Novo, por ser a principal ligação de Porto Alegre com os municípios vizinhos e também uma das principais entradas da cidade. Esta era a orla do Guaíba no século XIX. Os barcos que chegavam à cidade atracavam em trapiches que ficavam nessa região. Com isso, toda a zona foi se desenvolvendo, recebeu fábricas e, aos poucos, se tornou o primeiro distrito industrial de Porto Alegre. Só que com o crescimento da cidade, o passado acabou enterrado sob os nossos pés. Em 1950 a 60 que eles aterraram e que modificou completamente a paisagem. Então o estudo arqueológico vai trazer informações, né, sobre como era a antiga orla do Guaíba, quais as atividades que se estabeleciam aqui. Vamos trazer informações sobre as antigas fábricas também, as antigas chácaras que produziam hortifrutigranjeiros que poderiam abastecer a cidade. Algumas chácaras dessas pertenciam à elite da cidade também. É por essa riqueza de informações que as obras de duplicação da avenida foram embargadas em janeiro pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A obra aqui no Voluntários da Pátria ela foi paralisada em janeiro a partir de uma denúncia que nós recebemos no IPHAN de um coletivo de arqueólogos que atua aqui em Porto Alegre, de que a obra teria iniciado, ainda que tenha tido a informação dos próprios arqueólogos da Prefeitura da necessidade da pesquisa, pela importância da área, que as obras teriam iniciado sem essa pesquisa prévia. Nós perdemos algumas informações, né? Aqui, por exemplo, a gente perdeu as informações sobre os trilhos do trem, né, na antiga ferrovia que existia aqui, do bonde posteriormente. Nós perdemos informações sobre as antigas pavimentações que existiam aqui, né? Que nós temos informações de que existia aquelas pedras irregulares, né? Pavimentações aqui, possivelmente elas estavam aqui ainda. A Prefeitura alega que o estudo arqueológico estava previsto no processo inicial, mas apenas para o trecho da duplicação, que vai desapropriar algumas casas, e não para a área já existente.
esse traçado aqui ele já foi mexido, né, no próprio desenvolvimento da cidade. Em paralelo a esse traçado, nós estamos executando a outra pista. Essa outra pista que a gente pode colocar como um patrimônio, digamos assim, que até agora não foi mexido. Mas esse traçado que a gente está, ele já foi ao longo do tempo recebendo intervenções. Agora, nós nos adequamos com o IPHA em relação a esse dano presumido. Então, o compromisso da Prefeitura é de realizar toda medida mitigatória em relação a esse trecho já posto. O projeto para o estudo e retomada das obras já foi aprovado no IPHA do Rio Grande do Sul. Falta apenas o aval do órgão em Brasília. O prazo de entrega da duplicação da avenida permanece o mesmo, maio de 2014. Hoje aqui no Imóvel Class TV eu converso com Oscar Koester, presidente da Koester Automação e inventor do aeromóvel. Seu Oscar, como é que foi a sua reação ao saber que o seu projeto ia finalmente entrar em funcionamento? E eu queria lhe perguntar se houve muita mudança em relação ao projeto original. Não, o conceito é exatamente o mesmo, né? Que a gente busca usar o sistema mais econômico em termos de movimentação de pessoas, né? Então, para teres uma ideia, esse veículo que nós temos na Loureiro ali, ele pesa 10 toneladas vazio, qualquer outro veículo ferroviário pesa vazio 40 a 50 toneladas, né? Então, é claro, qual é o que vai precisar? Mais espaço, mais via, mais energia, né? E para chegar nisso, a gente teve que usar uma porção de... Porque a gente acaba não inventando nada, o que existe é buscar alternativas, né? E a alternativa, o maior desafio para andar sobre trilhos é evitar que abalroamento entre veículos, né? Então, esse princípio do barco à vela virado de cabeça para baixo, vamos dizer assim no caso, se tu tens um veículo parado aqui, não tem um segundo, não tem possibilidade de bater um segundo, porque aquilo ali está obstruindo a passagem do ar, então não tem vento, vamos dizer assim, para empurrar o outro contra ele, né? E isso é fundamental, porque tu não tem aderência entre a roda e o trilho. Isso é um assunto bastante técnico. E ele será todo automatizado, funcionando Certamente. Inclusive sem piloto, né? Certamente. É claro que a gente sempre tem muita expectativa e eu sou uma pessoa assim que acredito naquela frase make your check or break your neck, faça o seu cheque ou quebra o seu pescoço, né? Então, a primeira vez que nós andamos aqui no aeroporto hoje foi um dia assim, de muito alívio para mim, né? Porque o desempenho desse veículo superou as expectativas mais otimistas, né? Em termos assim, ele sai daquela reta, uma curva com raio de 30 metros, subiu 3%, ele subiu aqui com 10% da potência do motor, sem oscilar, sem balançar, saiu estável. Claro que não fui só eu, uma porção de pessoas pensamos atingir esse objetivo, mas tu nunca sabe antes de botar a coisa para andar mesmo, até quando a imprensa e tudo teve lá a mesma coisa, né? Então eu acho que um conceito, uma ideia, ela tem que vencer por ela mesma, não é por mim, nem por ti, nem por outra coisa, senão é a consistência dela. Bom, mas o senhor lá, há tanto tempo atrás, já pensava na questão da mobilidade urbana, que hoje é o tema da moda, né? Só se fala nisso, as cidades... Para a maioria, para nós já era na época. Exatamente, né? As cidades hoje estão caóticas. Hoje a mobilidade urbana se tornou um assunto popular, digamos assim, né? Todo mundo hoje fala nesse assunto. Quer dizer, o senhor acha que vai ser útil e em que ponto o aeromóvel aqui para Porto Alegre? Olha, eu acho que a gente não pode confundir um conceito, né? Porque o conceito do aeromóvel ainda não é um sistema de transporte. O aeromóvel, por exemplo, o conceito do aeromóvel foi adaptado para o aeroporto, ou seja, a frequência dele é sintonizada com o trem, a pessoa chega ali hoje, menos de 2 minutos está dentro do aeroporto, é a mesma coisa que como se a estação do trem estivesse debaixo do aeroporto. Essa é a função dele ali, você chegou no aeroporto, em menos de 2 minutos você está dentro do trem. Vai funcionar como um braço do trem, né? Ali. É como se a estação do trem estivesse debaixo do aeroporto. Né? Então, isso é uma aplicação do processo. Quando nós iniciamos aquele projeto com a IBTU na década de 80, né, que depois foi abortado, a ideia era ter um equipamento que tivesse a capacidade para substituir os corredores de ônibus, né, para tirar os corredores do caminho, vamos dizer assim. Tirar né? do chão. E tu pode ver o seguinte, naquele trecho nós temos ali na Loureiro hoje, está funcionando mais de 30 anos ali, já andou uma distância daqui à Lua e de volta, né?
nunca se trocou uma roda nele, tu vai lá apertando o botão, ele funciona, e ele nunca atropelou um cachorro, porque não tem cachorro lá em cima, não tem cruzamento, né? Tu entende? Quer dizer, a questão... Uma série de vantagens. Né? Eu diria o seguinte, a gente achou um caminho, né, que me parece, de momento, talvez, assim, o realmente competitivo. E dentro desses trabalhos todos que fez aí com universidades, esse último trabalho nós fizemos com a URGS, né, foi feito um estudo por uma consultora americana, para realmente ver a questão de custos, né? E ele, em todas as comparações, todos os estudos que eles fizeram, e a gente realmente preparado, ele tem uma relação de custo de 3:1, vamos dizer assim, dentro daquele cenário deles, né? Isso se deve por uma razão muito simples, tu está levando muito menos peso e tu paga pelo peso que tu movimenta, tu entende? Então, isso é que eu acho que é o essencial, e se isso for real, vai vencer, pode levar 20, 30 anos, a história nos mostra que as coisas são assim. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade. Esse é Oscar Koester, presidente da Koester Automação e inventor do aeromóvel que vai entrar em funcionamento a partir de agosto, segundo a previsão da Prefeitura de Porto Alegre. Confira agora as informações do Minuto Cresci de hoje. Nosso assunto hoje é falar sobre as vantagens de comprar um imóvel pronto em relação aos imóveis na planta. Muitas vezes o comprador ele não tem o valor que chamamos de famoso poupança, que é a entrada do valor. A gente acaba diluindo essa prestação, essa entrada, em 24, 36 meses, conforme o andamento da obra. Quando o imóvel fica pronto, nós buscamos um financiamento e acabamos morando no imóvel. O que tem acontecido nos últimos tempos? O imóvel novo aumentou muito o valor, muito. E a relação do metro quadrado do imóvel pronto, do imóvel novo para o imóvel pronto, aumentou muito. Então, muitas vezes hoje vale mais a vantagem de tu comprar um imóvel pronto do que um imóvel na planta. Por quê? Hoje eu consigo, em alguns bancos, 100% de financiamento. Tem algumas vantagens também, tipo, já está consolidado o prédio, a garantia já está entregue. Nós temos ali algumas benfeitorias que no imóvel na planta não tem. A Justiça proibiu as maiores mineradoras do Rio Grande do Sul de pegar areia no Rio Jacuí. A decisão gerou alta nos preços e escassez do produto no mercado. Mas um novo material usado na construção civil está suprindo a falta de areia no estado para a produção de argamassa. O produto sintético substitui cimento, cal e areia, tornando mais baixo o custo das obras. O local de armazenamento de areia está pela metade e cada dia diminui mais. O material é necessário para as construções de grandes bases, mas para pequenos ajustes, essa construtora resolveu apostar em uma nova argamassa. No lugar dos tradicionais cimento, cal e areia, uma mistura feita de resinas sintéticas e minerais. Eu não poluo com o cimento e também não retiro areia de leito de rio. Os responsáveis pela construção deste prédio estão confiantes na qualidade do novo material. Além disso, a argamassa sintética rende mais do que a convencional, tornando a obra mais barata. Ela é um dos nossos aliados na questão da empresa. A gente está investindo muito na construção enxuta, onde a gente reduz muito os insumos, né? E principalmente o desperdício. Embora existam novas alternativas para os projetos imobiliários, o problema segue com as obras de mobilidade urbana. O governo do estado já admite que a falta de areia pode atrapalhar o andamento das obras da Copa do Mundo de 2014. Esse engenheiro químico acredita que as indústrias especializadas em materiais de construção vão buscar estratégias para lançar novos produtos com a argamassa sintética, mas que esse material ainda não pode ser considerado um substituto da areia. Eles até substituiriam, mas não na demanda que se tem e para o tipo de obra que foi projetada, porque a gente tem que pensar que todos os cálculos
que se faz hoje se baseia nessas estruturas que a gente tem de material usando argamassa com areia, todo aquele material. Então eu teria que fazer todo um novo cálculo, um novo dimensionamento. Agora eu tenho uma dica para você, financiamento imobiliário Poupex, a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou investir com as melhores condições de mercado, juros baixos e agilidade na liberação do crédito, visite a agência Poupex no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início ao fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado e já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex. É hora de realizar. Mais informações pelo telefone 3225-0269. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reprise do programa todos os domingos, às 9 da manhã aqui na Band. Um ótimo dia para você e até semana que vem.